Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Facebook, porque hoje é gravado, que não deu para fazer ao vivo. E bem-vindos ao canal Reflexo da Luz, YouTube. Nosso evangelho de hoje, Os Trabalhadores da Última Hora, capítulo 20, Evangelho segundo o Espiritismo. Instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o tenha mantido à disposição do Senhor, que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja fruto de sua preguiça ou de sua má vontade. Tem direito ao salário, pois desde a aurora esperava impacientemente aquele que, enfim, iria chamá-lo ao trabalho. Era trabalhador, apenas lhe faltara em que trabalhar. Mas se tivesse recusado trabalho a cada hora do dia, se tivesse dito, tenhamos paciência, o descanso me é doce, quando soar a última hora será tempo de pensar no salário da jornada, que necessidade tenho de me incomodar por um senhor que nem conheço, que não amo? Quanto mais tarde melhor. Este, meus amigos, não terá o salário do trabalhador, mas o da preguiça. Que será então daquele que, em lugar de ficar simplesmente na ociosidade, tiver empregado as horas destinadas ao trabalho do dia em cometer atos culpáveis, que tiver blasfemado contra Deus, derramado o sangue de seus irmãos, levado perturbação às famílias, arruinado homens de boa fé, abusado da inocência, enfim, que tiver chafurdado em todas as ignomínias da humanidade. Que será, pois, deste? Ser-lhe-á o suficiente dizer na última hora, Senhor, eu empreguei mal meu tempo, toma-me até o fim do dia, e que eu faça um pouco, bem pouco de minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não. O Senhor lhe dirá, não tenho trabalho para ti no momento, desperdiçaste teu tempo, esqueceste o que aprendeste, não podes mais trabalhar em minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando estiveres mais disposto, virás até mim, e eu te abrirei meu vasto campo, e poderás trabalhar nele a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bens amados, sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho no alvorecer e não o terminarei até o crepúsculo do dia. Todos vós viestes e quando fostes chamados, um pouco mais cedo, uns pouco mais tarde, com a encarnação da qual carregais os grilhões. Mas, por quantos séculos seguidos o Senhor não vos chamou à sua vinha, sem que nela quisesseis entrar? Eis-vos no momento de apanhar o salário. Empregai bem esta hora que vos resta, e nunca esqueçais que vossa existência, quão longa vos pareça, é apenas um momento bem fugidio na imensidão de tempos que formam vossa eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Jesus queria a simplicidade dos símbolos. E em sua linguagem enérgica, os trabalhadores que chegaram na primeira hora são os profetas. Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, etapas continuadas através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, finalmente, os espíritas. Estes últimos a chegarem foram anunciados e vaticinados desde a aurora do Messias e receberão a mesma recompensa. Mas, que digo, receberão uma recompensa maior ainda. Últimos a virem, os espíritas, podem aproveitar dos trabalhos intelectuais de seus antecessores, porque o homem
deve herdar do homem e seus trabalhos e resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Além disso, muitos daqueles que revivem hoje ou reviverão amanhã para acabar a obra que começaram ontem. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã. Tornam a encontrar-se entre os da última hora, mas mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não na base, mas na coroação do edifício. Seu salário será, pois, proporcional ao mérito da obra. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e torna precisa a filiação espiritual. O espírito, chamado a prestar conta de seu mandato terreno, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê e sente que captou de passagem o pensamento de seus antecessores, retorna a liça, amadurecido pela experiência, para avançar ainda mais, e todos os trabalhadores da primeira e da última hora, abertos os olhos à profunda justiça de Deus, não mais reclamam, mas adoram. Este é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro, e também sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, dessa solidariedade que torna a ligar todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Outra mensagem, Henri Heine, Paris, 1863. Ou seja, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não importa quem começou, importa que a gente continue. E hoje somos nós os trabalhadores, dando prosseguimento a tudo isso que a gente está vendo, que a gente viu desde antes de Moisés, Jesus. Estamos aí trabalhando, aprendendo sempre. E para terminar, somente a questão 557, bênção e maldição, livro dos Espíritos. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles a quem são lançadas? Deus não escuta uma maldição injusta e aquele que a pronuncia é culpável aos seus olhos. Como temos as tendências opostas do bem e do mal, pode nesses casos haver uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria, mas essa influência nunca se verifica sem a permissão de Deus e como acréscimo de prova para aquele que a sofre. De resto, o mais frequentemente, se maldizem os maus e bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência da senda da justiça. Essa não fere o amaldiçoado se ele não for mau e sua proteção não cobre aquele que não a mereça. Temos aqui uma nota do tradutor sobre essa questão. O problema da bênção e maldição, como se vê, reduz-se ao plano das relações psíquicas, amplamente estudado neste livro e atualmente em pesquisa na parapsicologia. Mas um dos pontos mais importantes desse capítulo é o de número 522, onde aparece o conceito instinto espiritual como lembrança das provas escolhidas. Não confundir esse conceito com o de instinto biológico, tratado nos números 589 e 590. Nota do tradutor. Ou seja, os maus se maldizem e os bens se bendizem. E Deus, quando permite, é para simplesmente dar uma pimentadinha, às vezes, na prova, né? Na prova que a pessoa precisa passar. Porque se a pessoa não tiver que passar por alguma coisa, não vai sentir nada mesmo. E voltando aqui, é tudo psicológico, ou seja, a mente, os pensamentos, a frequência, a pessoa estar ali numa baixa vibração, vai captar, sim, o mau pensamento e vai funcionar para ele se aceitar a sugestão como uma maldição ou como uma bênção se estiver com o pensamento elevado. Gente, muito obrigado, muita paz para todos. E a gente volta amanhã, se Deus quiser,
se a internet permitir. E hoje teve que ser gravado, espero que possa auxiliar aos irmãos que possam ver mais tarde. Um bom dia para todos, que Jesus nos abençoe. E amanhã a gente vai voltar aqui no mesmo horário, às 8h15, se for ao vivo, é claro, com Missão dos Espíritas, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, e Livro dos Espíritos, no capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos, questão 558. Um grande abraço, fique com Jesus e até a próxima.